Vídeo número 27 sobre linguagem C++. Hoje a gente vai ver como que a gente pode estar criando arquivos de cabeçalho para organizar um pouco mais aí o nosso projeto, certo? Então digamos aqui que a gente tem o nosso projetinho aqui, né, que tem uma função somar, certo? Ela tem aqui dois parâmetros aí, A e B, que vai retornar isso aqui pra gente. Só que o que acontece em nossos projetos? O nosso projeto ele vai crescer, vai ficar maior, a gente vai ter diversas funções aí executando diversas regras de negócio, e não é interessante você colocar todo o código em um único arquivo. Você tem que criar arquivos externos e você vai consumir esses arquivos externos aí no seu projeto quando necessário, certo? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Duas coisas aqui adiantando. A primeira coisa que você vai precisar fazer é criar um arquivo de cabeçalho. Esse arquivo de cabeçalho ele vai registrar essa função nossa aqui, ó, certo? No topo, beleza? E essa função nossa aqui que executa uma regra de negócio, a gente vai colocar num arquivo separado chamado funções, beleza? Então vamos lá então. Primeiramente eu vou criar o arquivo de cabeçalho, certo? Então vou criar aqui, vou salvar ele. Vou chamar ele então de cabeçalho. .h, né? No caso que não é CPP, é .h, ou de header, certo? E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar aqui algumas definições aí para o nosso arquivo de cabeçalho, certo? Beleza, então. O que significa esse cabeçalho nosso aqui? Então, ele vai registrar para a gente as nossas funções. Então, ao invés de você incluir lá, por exemplo, funções.cpp no seu arquivo, você vai incluir esse arquivo de cabeçalho. Esse arquivo de cabeçalho seu sendo incluído, ele vai carregar para a gente aí, ó, partes do nosso código-fonte que estão aí no seu projeto, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar essa nossa função aqui, ó, tá vendo? Função somar. A gente vai criar um novo arquivo para ela. Vou chamar aqui então de funções. Vou salvar aqui, ó, funções. Vai ficar aqui, ó, funções.cpp, beleza? Bom, o que eu vou ter que fazer então? Vou pegar esse nossa regra de negócio, vou vir aqui em funções e vou colocar ela aqui, ó, certo? Então o que eu já fiz agora? Peguei o nosso arquivo e segmentei ele em partes menores, beleza? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse arquivo de cabeçalho, certo? E carregar ele aí pra gente. Então a gente vai dar aqui um include, certo? E como ele é um arquivo de projeto, a forma da gente incluir esse arquivo, ó, é através de aspas duplas. Vou chamar aqui então ele de cabeçalho.h, certo? No nosso arquivo onde está as funções, você vai vir aqui também, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, colocar o arquivo de cabeçalho aqui também, certo? Beleza, então. Tá pronto? Ainda não. O que a gente precisa fazer então? Repara que a gente tem aqui a nossa função somar, que vai retornar pra gente aí o resultado de um cálculo. Porém, se eu for rodar aqui no nosso projeto, o que vai acontecer? Ó? O nosso compilador ele está acusando aqui, ó, que a nossa função somar ela não foi o quê? Declarada. Por que isso acontece? Porque lá no arquivo de cabeçalho, quando você criou ele, você esqueceu de fazer o quê? Declarar que essa função existe, certo? Então vamos supor o seguinte: o compilador está lá executando o seu código para compilar ele, né? Tá lendo lá e tal, para compilar. Ele achou aqui essa função nossa aqui, porém ele pensou o seguinte: aonde que está essa função aqui? Ela não existe, então não vou permitir que o código seja compilado. Ela não está o quê? Registrada, certo? Lembra que no vídeo 26 eu falei que a gente podia pegar aqui, por exemplo, ó, vou criar aqui um double, somar, e aqui eu vou passar, por exemplo, aqui, ó, double, para registrar essa nossa função. Aqui eu só vou executar o código agora, ó, ele vai compilar belezinha aí, certo? Bom, beleza então, já que para mim executar essa função aqui, ó, se ela estar declarada aqui no meu código fonte, eu preciso fazer isso aqui, ó, certo? O que eu vou fazer então com esse camaradinho aí, então? Vou pegar ele e colocar no arquivo de cabeçalho. Agora sim, ó, o que acontece? O compilador vai aqui ler a parte aqui de inclusão dos arquivos de cabeçalho, certo? Ele vai vir aqui e falar, opa, tem esse arquivo de cabeçalho aqui então. O que tem nesse arquivo aqui então? Ah, tem esse protótipo aqui, ó, para essa função nossa. Essa função nossa aqui tem dois parâmetros aí do tipo double. Beleza então, né? O que ele vai fazer então? Ele vai registrar aquilo lá pra gente, aqui no arquivo de cabeçalho. Esse arquivo de cabeçalho nosso, ele vai carregar essa função aqui, ó, certo? Esse arquivo de função aqui e vai entender agora que esse somar nosso aqui, ó, ele existe nesse arquivo, certo? Feito isso aí, quando o nosso compilador for vir aqui agora e rodar aqui, ó, o código, certo? E chegar justamente nessa função nossa somar, certo? Ela está registrada no cabeçalho, então agora a gente vai chamar a implementação desse camarada aí, ó. Portanto, agora o nosso código vai funcionar perfeitamente, certo? Recapitulando então. Cria o arquivo de cabeçalho, coloca as definições básicas aí para que o arquivo de cabeçalho seja incluído apenas uma única vez. Então essas aqui são basicamente as definições aí, ó. Registra aqui a sua função, né, o protótipo dela. Feito isso aí, você vai criar um arquivo que você vai dividir a sua regra de negócio em diversas partes, diversas funções aí e tal. Inclui também um arquivo de cabeçalho nessas suas funções aí, ó, no arquivo de funções, certo? Funções.cpp, por exemplo. Feito isso aí, você vai incluir aqui o arquivo de cabeçalho e você vai conseguir, ó, consumir as suas funções, beleza? Eu vou criar aqui uma outra função chamada subtrair. Vou utilizar basicamente aqui, ó, quase a mesma coisa dessa aqui. A única diferença aqui é que eu vou colocar aqui, ó, subtrair, certo? Então, se eu tentar agora aqui rodar o subtrair, ó, aqui no meu main, certo? Sem eu ter criado para ele um protótipo aqui no cabeçalho, esse código ele não vai funcionar. Então vou vir aqui, então, tá, o código tá aqui, ó. Então vou vir aqui e vou criar aqui uma definição para ele também. Eu vou registrar ele aqui, ó. Agora esse camarada aqui existe, então subtrair, ó, certo? Vou vir aqui em subtrair e vou alterar a regra de negócio. Agora você compila o seu código, tá lá, resultado aí, ó, né? Vamos ver quanto que a gente colocou aqui. Ó, 50 menos 30 igual a 20 aí, beleza? Bom, acho que é isso aí, né? Deu pra entender mais ou menos aí o processo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!